Queremos agradecer, Deus, mais uma vez pelo Teu cuidado. E neste momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba a nossa adoração, que a nossa adoração chegue ao Teu trono dos céus como cheiro suave, ó Pai. Nos ensina, Deus, a Te adorar, nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Senhor. Nos ensina, Deus, a termos, ó Pai, reverência, Deus, de chegar à Tua presença, Senhor. Porque, Deus, a cada dia nós estamos aprendendo a falar com o Senhor, nós estamos aprendendo a servir ao Senhor. E nós queremos Te oferecer o melhor louvor, ó Pai. Que o Senhor receba, Deus, em nome de Jesus. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Pedimos perdão, Deus, porque nós somos falhos. Nós não somos merecedores de nada. A Tua própria palavra diz que o Seu amor é que se renova todas as manhãs pelas nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, fica conosco. Não retira Teu Santo Espírito das nossas vidas, porque nós somos dependentes de Ti. Com Deus, fica, Deus, nesta noite conosco, ó Pai. Receba tudo o que vem acontecer aqui, que seja feito para a honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu convido você a adorar ao Senhor este cântico. Tu reinas sobre os céus, Tu reinas sobre a terra. Adora ao Senhor nessa noite. Ofereça o melhor ao Senhor. Saia do seu conforto e adore ao Senhor neste momento. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestidos de glória, os anjos Te adoram aos Teus pés para sempre.
E que você venha reconhecer esse Deus que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu te convido ainda você a adorar nesta noite, declarando ao Senhor que tremenda graça que alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. Eu te convido a adorar ao Senhor nesta noite. Cante com tudo que você tem, com tudo que você é. Adore ao Senhor. Exaltar ao Senhor pela tamanha graça que nos alcançou, por Ele ter entregado seu único Filho por amor de mim e pelo seu amor pela sua vida. Nós só temos que agradecer e adorar ao Senhor, adorar esse Filho do Deus vivo. Eu te convido a adorar ao Senhor, declarar ao Senhor neste momento, reconhecendo que Ele é o único Deus digno de ser adorado em nome de Jesus. Amém? Adore ao Senhor.
cativos, era chegado o Rei de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não Verbo vivo, veio entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Anos enfermos, anos cativos, era chegado o Reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, Amém. Pai, nós estamos mais uma vez na tua presença, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, agradecer ao Pai pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor. E ainda nós vamos adorar ao Senhor, ó Deus. Continue recebendo todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. E eu convido você a adorar ao Senhor nesta noite. Com este cântico, descansarei. E que você declarar ao Senhor que é Ele que nos cobre, é Ele, Deus, que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Somente Ele, querido, tem o poder de cuidar de você, de sarar todas as suas dores, de sarar, Deus, todos os seus sofrimentos, tirar todas as suas angústias, as suas incertezas. Adore a este Deus. Adore ao Deus que pode transformar tudo isso. Adore a esse Deus que pode mudar toda a sua história. Convide a Deus neste momento, este Deus. Adore. Com
Pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É bom estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez, onde nós teremos sem dúvida a oportunidade de refletir e pensar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer, a nos falar. Quero pensar com você nessa noite. Sem áudio? Não. Está saindo aqui. Os irmãos falem aí, né, na live, se está saindo o áudio legal, se está me ouvindo. Não é? Vou pedir uma hora para verificar aqui para a gente, se os irmãos estão falando que está saindo aí legal. Eu quero refletir com você nessa noite a respeito do texto de Marcos, capítulo 5, verso de número 25. Se você tiver de posse de uma Bíblia, quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Marcos, capítulo de número 5, verso de número... Marcos 5, verso 25. Vou te convidar para que você encontre esse texto na sua Bíblia, para que a gente possa ler juntos. Marcos 5, verso de número 25. Joia. Colocou aí, Nicole? Conseguiu encontrar? Marcos 5, verso 25. Senão eu vou ler a minha versão. Marcos capítulo 5, verso de número 25. Essa passagem bíblica, na verdade eu vou ler a partir do verso 4, a parte B do verso, na verdade, porque começa a contar a respeito dessa passagem bíblica que você provavelmente conhece. Marcos capítulo 5, está no 4 aí, olha, coloca o 5 fazendo favor. Marcos capítulo 5, verso de número 24, a parte B, para você voltar um pouquinho.
o texto diz assim: uma multidão o seguia de tão perto que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha, sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. No verso 30 diz assim: Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder. E por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está te apertando, ó Senhor, de todos os lados, e ainda pergunta: quem te tocou? Porque Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos nessa hora, pois temos a oportunidade de te louvar, de te adorar, de exaltar o seu nome, compreendendo que o Senhor é poderoso e és único, digno de toda a honra e de toda a glória. Desta maneira também estamos aqui para ouvir a tua palavra, para aprender daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Está aqui a tua palavra lida, e que o Senhor possa usar a minha vida nesta hora, apesar das minhas limitações, para falar conosco, através da ação do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar com você a respeito de um tema, e o tema que eu escolhi é a fé que liberta. E por que a fé que liberta? A Bíblia fala sobre vários tipos de fé. Ela fala inclusive a respeito da fé que é capaz de mover um monte de um lugar para o outro. Mas a Bíblia fala inclusive que se tiver fé e não tiver amor, não adianta. De que se tiver fé e não fizer nada, também não adianta. Porque na verdade quem tem fé, de fato, vai fazer alguma coisa. Então ela fala sobre fé de vários modos. Mas eu quero pensar com você a respeito de uma fé que liberta. Fé essa que por vezes o próprio Jesus, quando via determinada situação, ora ele dizia: nossa, mas que fé grandiosa. Como por exemplo ele diz a Jairo, não é? Pouco antes desse texto, um homem procura Jesus para que pudesse curar a sua filha. E ele diz: não, aliás, é o outro, até confundi agora as passagens, né? Foi um dos guardas, né? Que na verdade disse: não, se o senhor falar daqui mesmo, meu servo lá em casa já é curado. Centurião, isso aí, irmão, obrigado. Eu estou confundindo até os milagres. Mas Jesus, na verdade, observou que a fé daquele homem era grandiosa. Mas ao mesmo tempo, Jesus questiona, por exemplo, os discípulos posteriormente, que quando está dentro de um barco, vem a tempestade, eles ficam com medo, e aí Jesus diz: eita, homem de pouca fé, né? Assim como Jesus vai questionar estes homens num outro contexto, quando ele cura um jovem lunático que o pai havia pedido aos discípulos para que expulsasse o demônio e os discípulos não conseguiram. Então, na verdade, o próprio Jesus menciona essa questão da fé. Mas eu quero pensar sobre uma fé que liberta. Jesus cura uma mulher que há muitos anos sofria de uma hemorragia. Estima-se algo em torno de 12 anos de hemorragia. Quando nos aproximamos de Jesus com fé, as coisas começam a mudar. As coisas que nos afligem, elas são removidas. Nós somos libertos de alguma maneira. No final do ano passado, no mês de novembro, se não me engano, nós tivemos
uma série de reflexões a respeito do que Jesus pode fazer no que se refere à cura. Dentre o nosso tema, o nosso propósito para ser trabalhado, nós falamos inclusive a respeito da libertação que Jesus pode nos dar. Mas eu quero pensar especificamente sobre essa mulher e te perguntar, por exemplo, talvez os poucos irmãos que nós temos aqui, se os irmãos seriam capazes de me dizer o que era que aprisionava aquela mulher além da sua hemorragia. Os irmãos seriam capazes de me dizer? Como? A falta de Deus. É uma boa, irmão, é verdade. A hora que ela encontra com Deus, ela é liberta do pecado, né? Mas tinha mais coisas, e aí coisas mais humanas, coisas mais contextuais, baseados no contexto dela. Tinha situações, por exemplo, que o fato dela ser mulher era uma coisa que aprisionava ela. O fato dela estar com uma hemorragia era uma coisa que aprisionava ela. O fato de ter ali uma multidão era alguma coisa que de alguma maneira a impedia de chegar até Jesus. Isso era um tipo de prisão. Você pode dizer assim, mas como pode alguém estar preso no meio da multidão? Tem gente que está sozinho no meio da multidão, então tem como estar preso no meio da multidão também. Se aproximar de Jesus com fé, se nós fizermos isso, existe uma enorme, grandiosa possibilidade de que Ele nos liberte daquilo que tem nos aprisionado. A primeira coisa que eu quero pensar a respeito de o que ela foi liberta, o que essa mulher foi liberta ao encontrar com Jesus, é que ela foi liberta do preconceito. Como assim do preconceito? É bem verdade que nós vivemos numa época, num tempo, em que para alguns algumas coisas é preconceito, para outras coisas não são, mas ao mesmo tempo que todo mundo acha que alguma coisa é preconceito de alguma maneira. Alguns chamam isso do mimimi, né? Porque um reclama demais de um lado, aí tem mimimi. Mas na verdade nós sabemos que existem inúmeros preconceitos. Existem, hoje aí está pela mídia, pelas redes sociais, uma história muito triste de um menino negro que morreu por negligência de uma patroa e tal, tem essa história. Não vou entrar nesse detalhe. Mas há um caso de preconceito racial. Há o preconceito a respeito das pessoas que têm, vamos dizer, vou usar a expressão que eles usam, uma orientação sexual diferente. Há o preconceito com a pessoa. O que eu quero frisar é que, biblicamente falando, a Bíblia não aceita essa condição, mas não aceita, não é a pessoa, não aceita, é a condição, é o ato, é a prática. De modo que o próprio Jesus, ele ama essas pessoas. Amar a pessoa é diferente de amar ou permitir ou aceitar o que ela faz. Mas nós temos muitos preconceitos, muitos. Para chegar até Jesus, aquela mulher teve que enfrentar alguns preconceitos. De ser impura. Segundo a lei, se você ler Levítico capítulo 15, verso 25 em diante, aquela mulher era uma mulher impura, por causa da sua condição. O outro preconceito é o preconceito de ser mulher, porque naquele contexto era uma outra situação. Naquela época, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. E aí, quando eu falo sobre direitos, eu estou falando sobre igualdade. Alguém pode estar pensando assim, nossa, mas eu estou falando sobre vencer preconceito, mas talvez o pastor não saiba os preconceitos que eu vivo, os preconceitos que eu enfrento. Como eu posso chegar até Jesus e ser liberto dos meus preconceitos, mas o pastor nem sabe o que eu vivo? Talvez você tenha preconceito ou tenha sofrido preconceito por ser crente, por ser pobre, por ser negro, gordo, magro, alto, baixinho, feio, esquisito. Você pode dizer assim, será que tem gente que tem preconceito só porque o cara é esquisito? Claro que tem. Tem gente que porque tem um rosto diferente, um aspecto diferente, quando chega no ambiente as pessoas olham meio esquisito. Isso é um tipo de preconceito a respeito das pessoas. Eu duvido se você, algum dia na sua vida, talvez não os irmãos, né? O irmão Ercílio, que já é mais experiente assim de idade, né? Mas os mais jovens, eu tenho certeza que um dia conheceu alguém e em conversar com a pessoa diz assim, nossa, quando eu não te conheci eu achava que você era de outro jeito. O que a pessoa fez? Ela teve um preconceito. Preconceito é um conceito que vem antes. Então, muitas pessoas sofrem muito tipo de preconceito. Aí eu falei sobre ser pobre, negro, gordo, magro.
Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas mais jovem, não é? Quando eu era adolescente e jovem, alguém costuma dizer que eu era magro que dava dó, paletó listrado de uma lista só, assim, bem magrinho. E aí as pessoas reclamavam, falavam comigo: não, mas você é muito magro, nossa, você é muito magro. Aí a gente casa, a vida melhora, você ganha um peso, vai falar assim: tá precisando perder peso, hein? Aí, mas antes era magro, e aí você ganhou peso, também não tá bom? Então, não, porque você tá muito barbudo. Aí tira a barba, nossa, você fica com a cara limpa, né, quando tira a barba. Na verdade, a gente vai enfrentar o desgosto, talvez desgosto seja muito forte, mas a gente vai enfrentar a não conformidade daquilo que a gente é com qualquer pessoa durante toda a nossa vida, porque em algum momento a gente não vai agradar. Quero te dizer uma coisa: se você vive tentando agradar os outros, paciência e só lamento por você. Viva tentando agradar a Deus, tenho certeza que vai ser bem mais fácil, eu acredito. Jesus sofreu e venceu muitos preconceitos. Se Ele fez isso, nós também podemos fazer. E aí você vai dizer: tá, pastor, mas como assim? De que maneira? Jesus, Ele venceu preconceitos, porque quando Jesus veio à Terra, das primeiras coisas que o questionaram é: como é que pode? Quem é esse homem? Jesus já realizava milagres, e ainda assim, em algum momento, era questionado, tanto que o próprio Jesus perguntava aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem os outros dizem que eu sou? Então as pessoas faziam preconceito do próprio Jesus. Jesus venceu preconceitos, e nós também podemos vencer. O grande detalhe é que Ele nos dá uma promessa. João, capítulo 16, verso 33, diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Digo isso porque o que acontece? Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está passando ninguém passou e ninguém vai passar. A gente não sabe da luta do outro, a gente não sabe do que o outro passou. Às vezes eu estou conversando com um irmão, contando um pouquinho da minha experiência de vida, e aí eu falo assim: não, que eu tinha uns 7 anos de idade, eu fui morar no Lar Batista, em um orfanato. Aí a pessoa fala assim: nossa, você morou no orfanato? Na hora a pessoa, ela sente assim até um pouquinho de dó de mim, entendeu? É a forma como uma pessoa olha para mim. Você olha assim, se fosse digital, né, o rosto da gente, o rosto ia fazer uma cara de espanto e cara de dó na hora. Mas uma coisa eu digo sempre a esse respeito, é de que tem muitos filhos que tem hora que dá vontade de levar para lá só para aprender a dar valor à família. Tem filho que dá vontade de levar para uma situação assim só para eles aprenderem a respeitar pai e mãe. Não foi o meu contexto, obviamente, que eu era um menino muito comportado, por isso que eu fui para lá. se é que os irmãos me entendem, né? Mas eu quero entender o seguinte, que Jesus venceu o preconceito. Jesus venceu o preconceito, e o próprio Jesus, quando estava com outra pessoa, o ajudou a vencer um preconceito. Quer um exemplo de quem venceu o preconceito? Zaqueu. As pessoas tinham preconceito de Zaqueu. As pessoas o rejeitavam porque supostamente ele era alguém que cobrava impostos, ele era alguém que extorquia. Mas o próprio Zaqueu disse: epa, se eu tiver feito alguma coisa que desonre, se eu tiver feito alguma coisa de errado, eu devolvo, e devolva mais. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, nós vemos então Zaqueu vencendo o preconceito por causa da presença de Jesus. Vamos nós também vencer o preconceito pela fé. Jesus nos possibilita isso, é só a gente se aproximar dele com fé, e ele vai limpar o que nos rodeia de preconceito. Talvez isso possa parecer superficial para você, mas eu quero fazer você compreender que quem faz isso não sou eu só estou te dando um ponto de que se você se aproximar de Jesus com fé, você vai ser liberto desse preconceito também. Talvez as pessoas ainda vão continuar tendo preconceito de você, mas o que vai fazer com que você, quando você se aproximar de Jesus, o que você vai sentir é uma paz que Jesus pode te dar. Essa paz é o que te liberta de se importar com o preconceito. Uma outra coisa que aquela mulher venceu, que aquela mulher foi liberta, ela foi liberta da pressão da multidão.
Como assim a pressão da multidão? Para chegar a Jesus, essa mulher teve que enfrentar uma multidão. Muitas pessoas não são abençoadas por causa da pressão da multidão e se mantêm afastados de Jesus. Como assim? Afastado de Jesus, pressão de multidão? Será? Será mesmo? Olha o que diz Êxodo capítulo 23, verso 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Alguém disse assim, a voz do povo é a voz de Deus. É mentira isso aí. Porque o próprio Deus vai questionar em outros momentos a multidão. Isso não funciona. Quando damos ouvidos à multidão, corremos um sério risco. Você sabe por quê? Vou te dar um exemplo simples de multidão, que foi um bom exemplo para a gente não seguir a multidão. Foi um bom exemplo do que não fazer. Lembra da multidão? Lembra aquela multidão que estava diante de Pilatos? O que a multidão disse quando Pilatos perguntou: o que a gente faz com Jesus? Esse é um bom exemplo de a gente não seguir a multidão. Porque a multidão, ela pode ser direcionada por alguém interessado na multidão e não interessado no bem. A multidão, ela pode ser enganada. E aí tem pessoas que vão nessa, vão pela multidão. Nós precisamos romper a pressão da multidão, mesmo que isso signifique um certo isolamento. Eu até ia colocar isolamento social aqui, mas isolamento social a gente já está vivendo, né? Mas fugir da pressão da multidão pode acontecer e pode fazer com que você tenha que, em algum momento, produzir ou estar em algum tipo de isolamento. Eu quero compreender que em alguns momentos é melhor estar só, como diria a vovó, melhor estar só do que mal acompanhado. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos romper a multidão, mesmo que isso em algum momento possa parecer que nós vamos estar mais isolados. Olha o que diz Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os outros discípulos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Olha o que diz Tiago 4, capítulo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então observe que nós temos textos bíblicos nos dizendo para se afastar. Não é se afastar das pessoas, é compreender que em um dado momento sentir a pressão da multidão não pode fazer com que você faça o que é errado, porque fazer o que é errado é fugir da vontade de Deus. Tome agora uma decisão de romper a pressão da multidão pela fé em Cristo e entenda que é muito melhor estar ao lado de Deus do que estar ao lado da multidão. O texto bíblico diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o que nós podemos quando estamos contra Ele? Nada. E aí eu te pergunto: tá, pastor, mas eu não estou contra Deus? Não, mas aí o pastor falou que a gente está contra Deus. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. A Bíblia diz que não pode jorrar de uma mesma fonte água salgada e água doce. A Bíblia diz que ou há escuridão ou há luz. Se você não está com Deus, você está contra Deus. É simples e prático dessa maneira. A fé que liberta é a fé que vai até Jesus, e Jesus é quem faz essa libertação. Ela vai nos libertar, a fé em Jesus e o aproximar-se de Jesus vai nos libertar de qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa vida. A terceira coisa que aquela mulher venceu ou foi liberta, ela foi liberta do medo. E por que do medo? Segundo a lei que existia na época, uma mulher naquela condição era impura. Como assim impura? No contexto judaico, a mulher no seu período menstrual, ela não podia nem sequer falar em público, porque no contexto dele eles acreditavam que a voz da mulher neste período tem uma tonalidade de sensualidade. Vai ler um pouquinho a respeito disso, você vai perceber que até o contexto, que é o contexto mensal da mulher,
Então, as mulheres ali naquele contexto, durante um período de cada mês, nem sequer poderiam falar em público, aparecer em público praticamente. Essa mulher tinha 12 anos nessa mesma condição. Tinha 12 anos. Por isso, existia um contexto onde ela não poderia estar nem ali. Ela não poderia estar ali. Aquela mulher poderia ter sido apedrejada só por estar no meio das pessoas, baseadas na lei do contexto, na lei daquela época. Mas ela não teve medo, ela venceu o medo. Muitas pessoas não são abençoadas porque têm medo. Tem medo de quê? Tem medo do que Deus vai fazer, tem medo do que Deus vai pedir. Eu tenho medo do que eu vou ter que abrir mão. Eu tenho medo do que eu vou ter que fazer a partir de agora. Eu sinto isso de vez em quando, que eu falo assim, às vezes você conversa com uma pessoa e você pergunta a pessoa assim, vamos à igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a pessoa fala assim, não, eu não estou pronto para passar a ser crente. Usa essa expressão, não estou pronto para passar a ser crente. Porque a pessoa acredita que esse passar a ser crente é como se ela virasse uma folha da vida dela e tudo que ela tem para trás acabou. Você vai dizer assim, pastor, mas não é isso? Assim, então, mas essa transformação quem faz é Deus, não somos nós. Você não vai abandonar a sua família, você não vai abandonar o seu trabalho, faculdade, escola, você não vai abandonar as coisas. O que você vai abandonar é a prática do pecado e você vai se sentir desejoso de abandonar essa prática por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Muitas pessoas têm medo do que não sabem o que vai acontecer e por isso perdem a bênção, perdem de ser abençoados. Medo do que as pessoas vão pensar ou vão dizer, medo de perder amigos. Tem muita gente que às vezes não aceita Jesus porque pode chegar em casa e uma mãe e um pai que eram religiosos de uma outra religião, o que eles vão fazer, o que eles vão dizer, eles não vão me aceitar. Quero dizer uma coisa para você, meu querido, você que me ouve em algum lugar, os irmãos aqui, se alguém na sua família não te aceitar porque você tem uma religião diferente, porque você acredita em Deus, para começo de conversa, pergunte a eles se eles te amam mesmo. Porque nós vemos, eu falei um pouquinho sobre isso no início, a respeito da homossexualidade, da questão de orientação sexual, e nós vemos muitas famílias de irmãos crentes que às vezes enfrentam essa condição com o filho dentro de casa. Uma coisa é condenar a pessoa, outra coisa é condenar a prática. Os pais que amam o filho compreendem isso e tentam o ajudar da melhor maneira possível. Estou falando de amor. O que acontece é que as pessoas, por causa do medo do que o outro vai pensar, elas deixam de usufruir de algo que é poderoso que Deus pode nos dar. Talvez isso possa parecer para você um tanto quanto distante, mas quando você experimentar estar próximo de Jesus, quando você experimentar ter uma fé que liberta, o que você vai sentir não é nada comparado ao que você tem de medo. A fé que liberta é capaz de nos tirar todo o medo. Aquela mulher foi liberta do medo. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, porque pela morte aniquilaste o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha bem, quando você tiver medo, compreenda que Jesus, ele anulou o império da morte por causa do sacrifício que ele fez na cruz por nós. O fato dele ter acabado ou vencido sobre a morte nos dá a possibilidade de não temer a morte. Não é temer a morte física, é temer a morte eterna. Se nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, mesmo sentindo-se completamente desamparado naquela cruz, Jesus não teve medo. Algumas pessoas dizem que quando Jesus disse assim: Mestre, ou Pai, por que me desamparastes? Ou até mesmo, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando ele diz isso, ele não diz isso por medo.
Ele diz isso por dor, porque ele sabia o que ia passar. E ele estava na condição humana. Mas eu quero que você compreenda que mesmo nessa condição pela qual ele passou, ele enfrentou. Vamos vencer o medo pela fé em Jesus. Confia em Jesus. Coloque os seus medos nas mãos do Senhor e Ele vai te livrar de todos os seus medos e todas as coisas que te afastam de Deus. Tenha uma fé que liberta. O próprio Jesus diz a nós: não tenha medo, pois eu estou contigo. Quem crê em Jesus de verdade é liberto dos preconceitos, das pressões sociais e dos medos que nos afastam de Deus. Quem crê em Jesus de verdade. Mesmo a pessoa crendo em Jesus, pode haver algum momento uma situação de dúvida a respeito das coisas que estão por acontecer. Falei sobre isso hoje de manhã, de que às vezes, pelo fato de não sabermos o que vai acontecer, nós ficamos muito duvidosos, nós ficamos muito inseguros. É natural isso acontecer, porque a gente tem a sensação de que tem controle sobre alguma coisa, e quando a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada, isso nos tira o chão. Mas é com uma fé verdadeira, com uma fé genuína em Jesus, que todos os nossos medos, nós seremos libertos. Nós seremos libertos dos medos, dos conceitos, das pressões, de tudo aquilo que nos atrapalha a termos um relacionamento com Deus. Renda-se a Cristo. Busque Jesus com uma fé que liberta. Creia nele de todo o seu coração e você verá liberto de tudo que são empecilhos para a sua vida. Muitas pessoas por medo, por preconceito, muitas pessoas por aquilo que está no meio do povo, às vezes atrapalham. Essas pessoas são atrapalhadas por essas coisas. E esse atrapalhar, esses empecilhos, às vezes atrapalha a pessoa de viver uma vida extraordinária. E quando eu digo extraordinária, é de fato algo fora do normal. É uma pessoa que quando passa por dificuldade, ela compreende que Deus está no controle de todas as coisas, então ela tem paz. Uma pessoa que vive o extraordinário é uma pessoa que não precisa de muito, uma pessoa que está sempre contente com o que tem, é uma pessoa feliz. Essa pessoa é uma pessoa que se encontrou com Jesus e foi liberto por Ele de todas essas coisas que eu citei. Então compreenda que se você crer de verdade em Jesus, se aproxime dEle, busque a Ele para que Ele possa te libertar. Ele quer te libertar hoje. Creia nisso de todo o seu coração. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez e gostaria que você pudesse orar comigo nessa hora. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesta hora tivemos a oportunidade de pensar um pouco a respeito da palavra do Senhor, a respeito do poder que há na ação de Jesus Cristo nas nossas vidas, do poder que há de nos aproximarmos de Jesus, de tocarmos nele, do poder que o próprio Jesus vai dispensar a nós, vai entregar a nós, vai estender as suas mãos sobre nós e vai nos abençoar, vai nos curar, ó Pai. Aquela mulher nessa história, nessa passagem bíblica, o texto bíblico diz que ela foi curada da sua enfermidade, mas nós podemos observar que ela foi liberta de outras coisas. Ela foi liberta de outras coisas que a aprisionavam, que atrapalhavam a sua vida, de outras coisas que a impediam de ter uma vida normal, de outras coisas que a impediam de viver no meio da sociedade. Muitas pessoas têm sofrido, Pai, por problemas semelhantes. Muitas pessoas têm sido atormentadas por problemas parecidos, que na verdade só atrapalham a vida da pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, se alguém estiver com o coração contrito, tocado pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor toque, ó Pai, agora com as suas mãos, carregue em seu colo nesta hora, para que essa pessoa possa se sentir tocada pelo Senhor e curada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós te adoramos, Pai, te bendizemos, porque sabemos quem é o Senhor, que o Senhor é poderoso, soberano nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu te oro nesta hora e te peço que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, a palavra que nós refletimos, e que apesar de mim, que apesar das minhas limitações,
a Tua palavra possa causar mudança nas nossas vidas, porque há poder na palavra do Senhor, há poder na manifestação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por tudo e te peço que o Senhor nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas. Você que está nos acompanhando pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida também, sua família, que Ele nos dê uma semana guardada e protegida por Ele, né? Deus assim nos abençoe. Vamos na paz.